Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos continuar aqui a nossa série que você precisa saber. E como agora estamos estudando sobre o que você precisa saber sobre a doutrina da eleição. Muito bem. Na primeira aula, nós aprendemos que a doutrina da eleição, ela é bíblica. Não se pode tirar da Bíblia, ela está em toda a Bíblia. Portanto, ela não é uma criação de João Calvino ou quem quer que seja, ok? Ok, hoje nós vamos analisar, na aula de hoje, o que significa o termo ou a palavra eleição e como a Bíblia usa eleição nos textos, ou quais são os vários sentidos que a Bíblia usa a palavra eleição. Muito bem. Então vamos lá primeiro para a definição do termo eleição. O verbo eleger ou escolher, no hebraico, bachar, e no grego, eklegomai, ela exprime a ideia de selecionar ou escolher alguma coisa ou alguém dentro de um dado número de alternativas disponíveis. Eleito, então, significa basicamente escolhido de dentro de determinada massa ou grupo. O termo é muito comum na Bíblia, designando aqueles que Deus separou, selecionou de dentro da grande massa humana para um propósito. Ok? É por isso que a nossa confissão de fé de Westminster apresenta a eleição nos seguintes termos: segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, Deus, antes que o mundo fosse criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida e para louvor da sua gloriosa graça. Mas veja aqui que a confissão de fé está usando a palavra para a salvação, ok? Portanto, o que cabe ao eleito é gratidão, é sempre dar graças a Deus. Por isso que Paulo faz isso em 2 Tessalonicenses 2,13. Ok, mas é preciso entender que há vários sentidos que a Bíblia usa a palavra ou termo eleição, ok? Por exemplo, às vezes eleição ou escolha é usado na Bíblia com referência de indivíduos para um cargo, para um ofício ou para uma realização de algum serviço especial. Por exemplo, Saul. Primeiro o exemplo é de Saul. 1 Samuel 10, 24 diz: Então disse Samuel a todo o povo: Veja quem o Senhor escolheu. Então todo o povo rompeu em grito, exclamando: Viva o rei! Então agora preste atenção. Se Saul foi salvo ou não, não tem nenhuma relação sobre essa eleição ao cargo de rei. Ok? Outro exemplo, os apóstolos. Jesus disse a eles: Não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. João 6,30. Perceba que ser eleito por Jesus ao cargo de apóstolo não tem nada a ver com a salvação, pois sabemos que 11 destes homens foram salvos, mas um perdido. A estes poderiam ser adicionados muitos exemplos de Deus escolhendo para um cargo, como por exemplo Ciro, Nabucodonosor e outros. Ok? Outra coisa, às vezes o termo eleição é usado no sentido de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Ele estava falando de Jesus. Só que, preste bem atenção nisso, a eleição de Cristo refere ao seu cargo, ao seu ofício de profeta, sacerdote e rei,
e não para salvação, porque ele não precisa ser salvo. Aliás, ele é o Salvador. Ok? Algumas vezes também a Bíblia usa a palavra eleição para se referir a privilégio ou a serviço especial. Exemplo: a eleição de Israel como povo para privilégio e serviço especial. Então esse é um exemplo. Deuteronômio 4, 37, 7, 6, Êxodo 19, 5 e 6. Então vejam um negócio interessante. Deus elegendo uma nação particular para ser aquela nação que seria sacerdote de Deus em prol das outras nações. Ok? Israel seria seu intercessor entre Deus e as nações do mundo. Deus escolheu Israel, Israel foi escolhido para revelar Deus a outras nações, ser instrumento de Deus contra a idolatria, moralmente ser a luz entre as nações, ok? O reverendo Samuel Falcão diz que Deus tinha os seguintes propósitos em escolher a nação de Israel. Primeiro, manter acesa a luz do mundo, dar a sua revelação por meio deste povo, porque a escritura foi confiada a ele, e por meio dele enviar o Salvador para abençoar outras nações. Isso está na página 110 do livro A Predestinação, do reverendo Samuel Falcão. Ok? Às vezes também o termo é utilizado no sentido de privilégios especiais em relação aos anjos de Deus. Então, 1 Timóteo 5,11 diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Em Judas 6 aparecem muitos privilégios e bênçãos especiais para qual os anjos são eleitos. Perceba que uma eleição, que é uma eleição para privilégios, pois Cristo nunca promoveu por eles a salvação. Eles foram eleitos ou escolhidos para levar uma mensagem de Deus às pessoas, como é visto no caso de Daniel, José, Zacarias, Marias e muitos outros. Esta é a eleição deles. Entende? Ou para isso eles foram eleitos. E às vezes a Bíblia fala de eleição de indivíduos para serem adotivos de Deus e herdeiros da glória eterna, ou eleição para a salvação. Por isso é que você precisa entender. E a ideia da eleição para a salvação é que nós vamos nos deter nos nossos trabalhos agora para frente às nossas aulas. Ok? Então, queridos, nós vimos o que hoje? Que o termo eleição na Bíblia nem sempre se refere à salvação. Portanto, é preciso observar o contexto do texto para saber que se refere o termo eleição naquele determinado texto ou naquele texto específico. Lembre-se disso. Nem sempre a mesma palavra na Bíblia significa a mesma coisa. Deixa eu dar alguns exemplos só para você entender. Às vezes, corpo, a palavra corpo, está falando disso aqui. Às vezes, corpo está falando da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Percebe? Então, às vezes, só por ter a palavra corpo, você vai ter que saber de que está falando. Você está falando do corpo físico ou do corpo que é a igreja, ok? Às vezes, por exemplo, a palavra mundo. Mundo às vezes se refere a todo o cosmo e às vezes a palavra mundo se refere ao sistema dominante nesse século. Então, senão vai ficar complicado. Deixa eu te dar um exemplo. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo, ok? Aí Efésios capítulo 5, verso 1 vai dizer que eu tenho que imitar a Deus como filho amado.
Aí quando você chega lá em 1 João capítulo 2, verso 15 a 16, João vai dizer assim: filhinhos, não ameis o mundo. Percebe? Que o mundo de João aqui na sua carta não é o mesmo mundo aqui. Então por isso você precisa entender o que significa cada palavra de cada texto, ok? Deixa eu dar outro exemplo. Às vezes a palavra carne, às vezes está falando da nossa carne aqui, do nosso corpo físico, da nossa matéria. E às vezes carne está falando da nossa natureza caída, nossa natureza pecaminosa. Então é por isso que você precisa atentar para esse detalhe, que nem sempre a mesma palavra significa a mesma coisa. E é no caso aqui, nem sempre a eleição está falando de eleição para salvação, ok? É por isso que precisamos examinar o texto dentro do seu contexto. Por quê? Porque às vezes a palavra eleição pode ser para cargo ou ofício, para uma função, uma tarefa específica, ou para a salvação. Em outras palavras, a eleição vem sempre acompanhada de um propósito, eleição vem sempre acompanhada de predestinação, que é um destino pré-estabelecido, ou destinar com antecipação, que é sempre um propósito para quê? Ok? Tudo certo? Então, meu querido, que Deus te ajude a entender isso, que nem sempre a palavra eleição ou o termo eleição está se referindo à salvação. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos isso. Na próxima aula, a gente vai continuar com a nossa pergunta: o que você precisa, ou o que precisamos saber sobre a doutrina da eleição. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.